Olá pessoal, eu sou o Marcos e hoje eu vim para falar para você qual a qualidade da sua água. Bem, eu separei em 5 categorias, tá? Baixa qualidade, pouca qualidade, média qualidade, ótima qualidade ou excelente qualidade. E assim, você vai estar em uma dessas aqui. E eu vou entrar a fundo em cada um desses tópicos para te explicar o porquê que eu categorizei dessa maneira. Então, o que tem na baixa, o que você vai consumir nela, o que vai vir na água com pouca, com média, com ótima, com excelente. E como você consegue, de repente, sair da baixa, ir para excelente, ou sair da pouca, ir para ótima, enfim. Como você pode estar melhorando a sua água, tá bom? Vamos lá? Ó, primeiro, nós vamos falar da baixa qualidade. Bem, que água que é essa? É uma água que você consome direto da torneira, tá? Então quer dizer que você abre a torneira, coloca seu copo e toma água. Ou se não, você coloca ela no vasilhame, leva ela para sua geladeira e depois você consome. Quer dizer, entre a água da torneira e você não há nenhum intermediário. Então você consome ela direto, tá? E o que vem nessa água? Essa água ela vem com bactérias, tá? São diversos tipos de bactéria que está na água. Uma coisa que sempre acontece é virose. Virose é um bom exemplo disso. Por quê? Você vai perceber que quando dá uma virose, vai seu filho, vai o filho do vizinho, todo mundo vai pro postinho. Por quê? Às vezes você é vegano, o vizinho come carne, às vezes você nem conversa com seu vizinho e os dois estão lá. Porque vocês têm um ponto em comum. A mesma água que ele recebe, você também recebe. E se dentro da residência você não fizer nenhum tipo de tratamento, e ele também não, a água de vocês são iguais, tá? E a maioria dessas viroses vem de bactérias contidas na água. Por isso que quando a gente chega no poço, tá várias pessoas que moram próximas, né? Porque receberam a mesma água, tá bom? Coliformes fecais, tá? Então, coliformes fecais também vem na água quando é direto da torneira. E você acaba consumindo eles. Se não me engano, se você entrar na sua na sua conta de água, lá vai estar mostrando quanto de coliformes pode estar vindo por litro de água. Então já é algo pré-determinado, porque as companhias de tratamento entendem que não consegue retirar 100%. Então um pouco vem. Só que esse pouco a longo prazo se torna muito, né? E quando a gente fala que você está consumindo uma água direto da torneira durante aí um ano, você pode consumir até 1 quilo de coliformes fecais. Eu acho enorme essa quantidade, tá? Então isso é fato. Cloro. Quando você consome água direto da torneira, você está consumindo bastante cloro, tá? Por quê? Porque o cloro é um dos produtos químicos colocados na água, dentro da estação de tratamento, para ele proteger a água para chegar até você. E há dias que você vai perceber que você vai abrir essa torneira e o cloro vai estar evidente. A água não vai estar cristalina, transparente. Ela vai estar branca, parecida com leite. Isso quer dizer que você está recebendo mais cloro nesse dia, tá? E por que isso acontece? Um dos motivos, isso pode acontecer pós um período de chuva. Isso pode acontecer. Por quê? Lá no rio, onde a estação de tratamento recebe a água para fazer todo o tratamento da água, quando chove, a água da chuva faz com que o rio aumente a sua velocidade, tá? E com isso, ele pega a sujeira que está embaixo do rio e sobe e leva essa sujeira para a estação de tratamento. Então, quando essa água chega na estação pós-chuva, ela chega mais suja, tá? Então, por isso, uma das coisas que eles fazem é acrescentar um pouco mais de cloro. E é perceptível, porque quando chega na sua torneira, a água está esbranquiçada. Então você vê.
tá? Metais pesados. A água que vem direto da torneira vem com bastante metais pesados. Mercúrio, cromo, chumbo. Metais pesados tem bastante coisa para falar. Então eu não vou entrar aqui nesse vídeo. Depois eu vou fazer um vídeo só para falar de metais pesados, porque é extenso, tá? Sujeira. A água, quando vem direto da torneira, ela tem bastante sujeira, tá? Bastante sujeira. E essa sujeira não tem nada a ver, não tem nada a ver com o que eu já falei aqui em cima. É uma outra sujeira. Essa sujeira, por exemplo, é ferrugem. A água da torneira vem bastante ferrugem. Por quê? Porque o próprio cloro ajuda essa ferrugem a acontecer. Porque o cloro, entre outros produtos químicos, ele passa, né, junto com a água nas tubulação que a gente recebe, e ele vai corroendo essa tubulação. Vai corroendo, corroendo. E quando ele vai corroendo, ele vai gerando essas ferrugens, tá? E aí chega a ferrugem pra gente. Então, uma das provas disso é que quando você olha assim na sua rua, você vai perceber que tem alguns cortes, né? Que ali algum dia houve um vazamento. Como vazou água, né? Da tubulação. É porque os produtos químicos vão passando, vão corroendo até abrir uma fissura. Então ele abre uma fissura e acaba tendo um vazamento de água ali naquele ponto. Então é devido aos produtos químicos, tá? Então essa é uma das sujeiras que vem, que é a ferrugem. Mas há mais sujeiras, há muito. Mas outra que eu vou falar é, por exemplo, a água quando chega na sua residência, ela fica na caixa d'água. E a caixa d'água acaba sendo uma fonte para pequenos insetos, pequenos animais que vivem na sua casa poder consumir água. E eles vão atrás dessa água. Então, por exemplo, barata, lagartixa, rato, pombo, tudo isso vai ali naquela caixa d'água para poder beber água. E muitas vezes eles caem na água, se afogam e morrem na água. E o cloro, entre outros produtos químicos, o que eles fazem? Ele acaba corroendo esse animal que está ali, né, esse inseto, e ele vai ficando em pequenos pedacinhos. Então isso se torna uma sujeira, e essa sujeira vem quando você pega direto da torneira, tá? E outra coisa, essa água ela vem ácida e oxidante. Então se você for medir o pH dessa água, você vai ver que ele está próximo de 6, 5, eu já vi pH com 4. Então acontece, e ela é oxidante, tá? Então essa água ela te ajuda a envelhecer. Essa é uma grande realidade, ela te ajuda a envelhecer. Então por isso eu classifiquei essa água direto da torneira como a categoria mais baixa, porque você recebe tudo isso e você consome tudo isso. Então vamos para a próxima categoria. Então eu classifiquei em 5 categorias a água: em baixa qualidade, pouca qualidade, média, ótima e excelente. Então vamos falar da pouca qualidade. Então que água que é essa? É uma água que você recebe da torneira, mas você passa ela por um filtro de barro, tá? Ou um filtro de torneira. Então o que acontece? Quando você passa por um dos dois, o que vem na água? Essa água ela vem com bactérias ainda, tá? E por quê? Porque o filtro de barro e o filtro de torneira não tira. Então eu ouço muito falar assim, às vezes as pessoas: ah, Marcos, eu tomo a água sempre com filtro de barro, essa água é maravilhosa. Tira sim, tira tudo. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. O órgão responsável por fiscalizar todos os filtros e purificadores no Brasil é o Inmetro. Então, o que ele faz? Ele vai até a fabricante, ele pega a água, faz uma análise, passa essa água no aparelho e faz uma nova análise. Então ele olha para a primeira e para a segunda e vê o que não tem mais, o que o aparelho conseguiu reter. E quando ele faz isso com filtro de barro ou filtro de torneira, ele percebe que eles não retêm bactérias. Então na etiqueta de ambos você vai chegar e vai ver que está lá: eficiência bacteriológica não aplicada. Quer dizer que ele não eliminou a bactéria. Então é o Inmetro que está falando, tá?
Então, por isso que você ainda está consumindo bactérias. Está consumindo também coliformes fecais, que se quando você não tira bactérias, eles ainda estão ali. Cloro, eu coloquei aqui, mas coloquei entre aspas. Retira pouco, tá? O filtro de barro e o filtro de torneira, ele retira um pouco do cloro, mas não o suficiente para o cloro não te fazer mal. Então, o que vem de cloro nesse tipo de filtragem ainda pode te fazer mal, tá? Ele te entrega bastante ainda. A retirada dele é baixa, então por isso tá aqui o cloro, tá? Metais pesados também, tá? Então os metais pesados, eles não conseguem retirar. Então a água de pouca qualidade, você vai estar recebendo tudo isso, tá? Nesse tipo de sistema de filtragem, ok? Vamos pro próximo. Bem, agora nós vamos falar da média. Então eu classifiquei a água em 5 categorias: com baixa qualidade, com pouca qualidade, com média qualidade, com ótima e excelente. E essa aqui eu vou te explicar o porquê que eu classifiquei ela como média. Essa aqui, você está consumindo ela de uma água mineral ou um purificador com eficiência, tá? Então, se você tem um aparelho na sua casa, é um purificador, mas ele não tem eficiência aplicada, aprovada pelo Inmetro, você volta na outra categoria com pouca qualidade e tudo que aquilo está descrito você está recebendo, tá? Você não está isento. Aqui precisa ser com eficiência, porque ele elimina e você vai pegar só o que está aqui, ok? Vamos lá. O que vem nessa água? Essa água ela continua ácida e oxidante, tá? Por quê? Porque o purificador com eficiência, ele não mexe nesse tipo de estrutura da água. Ele vai eliminar metais pesados, bactérias, coliformes fecais, mas ele não mexe em pH, ele não mexe nesse ponto. Então ela continua ácida e oxidante. Ok. Aí você pode falar para mim, Marcos, mas eu consumo água mineral e a minha água mineral ela não é ácida e nem oxidante. Bem, então eu vou te explicar uma coisa. A maioria das águas minerais, ela é ácida, já está descrito lá. Um pH 5, 6, né, 6,5, então já é um pH ácido. Algumas vão te dar um pH acima, um 7,5, por exemplo. E eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui que eu vou te falar. Quando você olhar no rótulo dessa água, você vai ver que existe uma informação que ela tem uma relação direta. Então está escrito pH 7,5, temperatura 25 graus na fonte. A medição que eles fazem é na fonte. Então o sistema vai lá e vê como que é a água na fonte, que essa água mineral está pegando, vê a pH, vê a temperatura dela e coloca lá. Só que isso é na fonte. Depois ele passa por todo o processo de industrialização, distribuição, armazenagem para poder chegar até você. Quando essa água chega até você, ela já se tornou uma água parada. Tá? Então não é mais aquela água da fonte, igual está descrito no rótulo. É uma outra água, é uma água parada. Tá? Então é uma água que já passou às vezes 2, 3, 4, 5, 6 meses que ela foi engarrafada. Então se você pegar uma água aí até essa água de garrafão de 5 litros, você vai perceber que ela tem uma validade de 12 meses. Não tem nada a ver mais com aquela água da fonte, né? Então várias coisas é colocado na água para ela aguentar essa validade. Você pegar a água aí da sua torneira, colocar numa vasilhame e colocar ela na sua geladeira, tenta tomar ela daqui a um ano, vê se ela vai ter essa validade. Não vai ter. Então essa água, quando a gente fala mineral, são várias coisas que é adicionado nela para ela ter uma durabilidade, tá? Então ela já se tornou uma água parada. E você pode estar consumindo bactérias ou xenoestrógenos. Esse ponto eu coloquei aqui um asterisco, por quê? Porque se você tiver com um purificador com eficiência, isso não acontece, tá? Esse ponto é exclusivo da água mineral. É exclusivo. Por quê?
Porque é o seguinte, a água, ela é um ser vivo, tá? Então ela pode desenvolver bactérias por si própria, sem ninguém ir lá e abrir ela. Ela pode desenvolver. E há alguns ambientes onde isso é propício. Ela não pode, essa água engarrafada, receber calor, tá? Então, dentro desse processo de distribuição, armazenagem, né, no mercado ou no depósito, ela recebe sol direto. Então, são diversas vezes que eu vejo o pessoal distribuindo água num carro com caçamba aberta. Então, você está recebendo sol. Então, só de estar recebendo sol, ela já está desenvolvendo bactérias lá dentro, que ela não pode receber sol. Às vezes, dentro do mercado, ela está lá do lado de fora, com o sol aberto, batendo, esperando um espaço lá dentro para poder ser colocada, né, ou no galpão interno, ou já direto no ponto de venda. Então isso é muito comum o pessoal colocar água direto. Então esse é um problema, está desenvolvendo bactérias. E outro ponto é xenoestrógenos. Então xenoestrógeno também pode acontecer, que é fitalato ou bisfenol A. Então, o fato do sol estar pegando diretamente nessa garrafa, ou não, só dela ter uma elevada temperatura, uma mudança elevada de temperatura, ela pode desenvolver xenoestrógenos dentro dela também, tá? Que aqui no caso ele vem da garrafa. Aqui a bactéria, o sol bate e ela se desenvolve por causa da própria água. A água por si só, se ela receber, ela vai desenvolver. Aqui não. Aqui eu estou falando da garrafa. Então, de repente, a garrafa pode soltar isso, porque muitas garrafas têm. Então, o que seria o xenoestrógenos? Ele entra no seu corpo e ele age como um hormônio feminino. Então, se você pega uma criança, homem, consumindo água que tem xenoestrógenos, ele desenvolve características femininas, como desenvolvimento de mamas, a voz fina, etc, etc. Então, o que acontece? Eu coloquei aqui esse asterisco porque isso não acontece em todas, tá? Eu não posso generalizar uma situação, mas eu sei que essa situação é muito comum. Então, se você consome uma água mineral, você está jogando na loteria. Porque pode vir ou pode não vir. Mas o problema é, você está jogando. E quando você for premiado, o seu prêmio não é bom. O seu prêmio é ruim. E ele vai fazer mal para a sua saúde. Então, se eu fosse você, eu parava de jogar esse jogo. Esse jogo não é bom para você. Então, por isso que eu classifiquei ela como média, tá? Porque se ela não tiver, tá ótimo, mas ela pode ter. Então, esses são os perigos que você pode estar consumindo ao estar tomando constantemente uma água mineral. Isso é fato. Vamos pro próximo. Bem, essa aqui é a categoria ótima. Então eu separei em 5 categorias a água: baixa qualidade, pouca qualidade, média qualidade, ótima qualidade e uma excelente. Então, vamos falar da ótima qualidade? O que seria, Marcos, uma água de ótima qualidade? Você estaria consumindo ela de um purificador alcalino com eficiência. Então essa qualidade é a ótima. Por quê? O que vem na água? Bem, além de esse aparelho ter eficiência, então ele retira metais pesados, cloriformes fecais, bactérias. Então tudo isso já retirou. Além de te dar uma água limpa, ele transforma essa água. Então ela não vem mais com um pH ácido. Agora nós estamos falando um pH alcalino. É um pH que vai te ajudar a te imunizar o seu corpo de diversas doenças já. Porque aqui o ambiente da sua célula vai se tornar alcalino, tá? Ele vai ter um redox negativo. Então esse redox negativo, que é o ORP da água, ele pode ser positivo ou negativo. Então a água da torneira ele vem positivo.
e aqui ele transforma ele em negativo. Isso quer dizer que a água, nesse momento, por causa desse ponto, ela se torna uma água antioxidante e ela ajuda a combater os radicais livres do seu corpo, tá? Ele muda a estrutura da água. Então agora essa estrutura é hexagonal. O que isso quer dizer? Isso é formação das moléculas, tá? Então as moléculas elas se agrupam, tá? E esses grupos é chamado de cluster. Então a água que vem da torneira, ela tem um cluster de 14 moléculas de H2O. E a água alcalina, por ser hexagonal, ele quebra, faz o processo de ionização, quebra essas moléculas e elas se juntam depois em um outro formato, muda o ângulo delas, né? E aí é apenas 6 moléculas agrupadas, tá? Por isso que é hexagonal, porque são 6 moléculas juntas. E aí eu te falo, Marcos, o que isso aqui muda? Muda o seguinte, a sua célula está lá, precisando ser hidratada, recebendo a água. Vem a água da rua, 14 moléculas juntas, um cluster grande. E vem a água alcalina, um cluster de 6 moléculas juntos. Qual você acha que a sua célula vai ter mais facilidade para absorver? Um cluster com 14 moléculas ou com 6 moléculas? Então, a água alcalina, ela absorve mais rápido. E por absorver mais rápido, é que todo mundo consegue tomar mais água, tá? Isso é muito normal, porque você não tem aquela barriga d'água. Então, esse é um fato, tá bom? E alta condutividade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o purificador alcalino, ele adiciona minerais, cálcio, potássio, magnésio, e faz com que a condutividade da água se torne alta, tá? Diferente da água da torneira. E o que isso muda? O que isso pode melhorar para você? Toda a movimentação que a gente faz, ela é um comando do cérebro para chegar até o seu ponto final, tá? Braço, mão, boca, olhos, piscar, andar, correr. E esse comando, ele é enviado através de um pulso eletromagnético, tá? E esse pulso eletromagnético, ele vai através de uma solução aquosa no seu corpo para chegar até seu destino final, que é abrir sua mão e fechar, alguma coisa do tipo. E essa solução, quanto mais condutiva ela é, quanto mais minerais ela é, mais rápido esse pulso chega. Então chega rápido para você. Então, a gente pega aí atletas de alta performance, ele consegue perceber uma diferença na sua própria movimentação, no seu desempenho, por causa da alta condutividade. Ok? Bem, agora vamos falar da qualidade excelente da água. Então, lembrando, eu separei a água em 5 qualidades. Pouca qualidade, baixa qualidade, pouca qualidade, média qualidade, ótima e excelente. Então isso aqui, hoje, eu coloquei como excelente, porque eu não conheço nenhum sistema hoje dentro do Brasil capaz de te entregar uma água melhor do que esse sistema aqui. Eu acho que hoje no Brasil não tem. Eu converso com diversas pessoas, trabalho nessa área há bastante tempo, então eu sempre estou pesquisando e eu ainda não encontrei algo que te entregue uma água melhor do que esse sistema, tá? O que seria aqui? Então seria aqui um purificador alcalino com eficiência, porque se não tiver eficiência ele está passando metais pesados, bactérias, etc, etc. Tá? Só que aqui ele está com ozônio, então essa é a grande diferença da anterior. O que ele faz, Marcos? Ele vai te dar um pH alcalino, quer dizer que ele recebe pH da água da torneira em torno de 6, 7 e ele vai elevar isso para 9, 10. Então ele vai te deixar um corpo imunizado, tá? Ele vai te dar um redox negativo, então ele vai pegar o RP da água que está lá positivo e ele transforma ele em negativo, que muda. O positivo é oxidante, o negativo é antioxidante. E por se tornar um redox negativo, ele se torna antioxidante, ele ajuda a combater radicais livres no seu corpo, tá? Então esse é o seu benefício.
ele vai mudar a estrutura da água, vai tornar ela hexagonal. Então a água vem lá com o seu cluster em 14 moléculas agrupadas de H2O e vai deixar apenas 6 moléculas juntas. Então ele passa por um processo de ionização, ele quebra, a ionização é a quebra das moléculas, e aí ele forma novamente essas moléculas num outro ângulo, e aí elas conseguem se agrupar em apenas 6, tá? Então por isso hexagonal, porque agora são 6 moléculas. E por ser 6 moléculas, o seu corpo vai ter uma maior facilidade de absorver. Então tem um grupo com 14 e um grupo com 6. Com 6 vai ser mais fácil para sua célula absorver a água. E por ser mais fácil, você não fica com aquela... eu tomei água, tô com uma barriga d'água. Você não sente isso, porque absorve muito rápido. E todo mundo que consome a água alcalina, ela passa a consumir mais água. É por causa disso aqui. Porque essas moléculas agora elas estão agrupadas de um modo diferente, tá? Tá. E um outro benefício muito bacana disso aqui é... Agora que o seu corpo está absorvendo rápido a água, porque ela tem um cluster pequeno, tudo que vem junto com a água, ele absorve rápido também. Isso é bacana. Por exemplo, se você está tomando lá um suplemento, um remédio, o resultado disso que você está buscando com esse remédio, com esse suplemento, vai vir rápido se você estiver tomando ela junto com uma água alcalina. Por quê? Porque a água alcalina entra rápido na sua célula. Então, absorvendo rápido, você vai ter um resultado rápido do que você está buscando. Então, isso também é muito bacana, tá? E alta condutividade. O que seria isso? Como o purificador alcalino, ele adiciona minerais na sua água, cálcio, potássio, magnésio, ele aumenta a condutividade dessa água, tá? Então, todo movimento que você faz é um comando que o seu cérebro manda para o seu corpo, tá? Então, esse comando ele vai para um pulso eletromagnético para chegar até o seu destino, tá? E esse pulso ele caminha, né, uma solução aquosa para chegar onde ele quer. Então, toda vez que eu faço assim com o meu braço, eu mandei um comando do meu cérebro, esse comando vem para o pulso eletromagnético, andando por uma solução aquosa para chegar até no meu braço e ele fazer isso, tá? E o que acontece? Essa solução aquosa, por onde esse pulso eletromagnético está andando, quanto mais minerais ela tem, mais condutiva ela é. Então quer dizer que mais fácil eu vou fazer meus movimentos, tá? Então isso vai te ajudar a ter uma movimentação melhor no seu corpo, tá? Então, e nesse ponto, eu tenho um relato de um cliente meu, que ele me disse que ele sentiu uma melhora na agilidade, cara, de raciocínio. Olha que legal. E é por causa disso aqui, da alta condutividade, tá? Então, a diferença da qualidade ótima com a qualidade excelente tá aqui, ó. Água ozonizada, que o outro não tem e esse tem, porque ele tem a opção do ozônio. Então, o que isso vai fazer para você? Qual é o benefício? Quando você consome o ozônio, ele consegue eliminar bactérias estomacais, tá? Então, essas bactérias, você só consegue chegar até elas através do ozônio. Então, ele é um elemento fortíssimo, tá? Então, você não vai passar a consumir só essa água, mas o pouco que você consome de uma água ozonizada, ela faz essa limpeza interna para você, tá? Que outros elementos não conseguem fazer. Então, o ozônio, você pode estar limpando suas frutas, verduras, vegetais. E qual é o benefício disso? O ozônio, ele é um dos únicos elementos que tem a capacidade de retirar 100% o agrotóxico dos alimentos, só que, diferente de outras formas que a gente já tira, ele consegue retirar o agrotóxico sem agredir esse alimento, sem agredir essa fruta, essa verdura. Quando eu falo agredir, ele não tira as vitaminas que estão ali. E outras formas de tirar o agrotóxico acaba agredindo esse alimento. Então aqui não. Ele faz isso de uma forma suave.
Então ele consegue chegar, o ozônio, nessa limpeza, que você deixa ali essa verdura, essa fruta de molho, ele tira o agrotóxico, só que ele te dá ela pura, cheio de vitamina. Então ele não agride, tá? Então esse é o grande benefício. E hoje, no Brasil, pelo menos, eu não conheço uma água que vai te dar uma qualidade acima disso. Uma água que seja alcalina, ionizada e você ter o ozônio, tá? Então eu acho que essa qualidade aqui hoje é a número 1 no Brasil, por causa disso. Agora me diz você, depois você vê a baixa qualidade, a pouca qualidade, a média, a ótima e a excelente. Aonde é que você está? E você já sabe o que você precisa fazer para vir para cima, né?